Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Essa apresentação ela tem uma dupla natureza, porque eu vou fazer uma apresentação como um investigador da história da Revolução Portuguesa. A segunda é que as circunstâncias da vida, os acidentes da vida levaram que eu tenha tido a chance, a oportunidade de estar vivendo a Revolução Portuguesa. Portugal, nos anos 70, era um país de 10 milhões de habitantes e um império desproporcionalmente grande para uma metrópole que vinha numa muito longa decadência, uma decadência que era econômica, social e política. Em 1961, iniciou-se a Guerra nas Colônias. E, portanto, quando o 25 de abril vai explodir em 74, o país já estava há mais de 10 anos, há 13 anos, mantendo uma frente militar, 3 frentes militares. Uma frente militar na Guiné, uma frente militar em Angola e uma frente militar em Moçambique. Para cada 3 jovens que iam para a África, um morria. Um voltava mutilado. Um sobrevivia. Portanto, temos uma taxa de fatalidade da guerra muito elevada. Política e socialmente, toda a guerra, desde 61, é uma aventura delirante. É insustentável. O balanço histórico é devastador. Porque o significado da guerra foi um endividamento do Estado português numa escala que era muito superior à sua capacidade fiscal. Foi nestas circunstâncias que se viveu o primeiro ato da Revolução. O primeiro ato da Revolução foi a divisão das Forças Armadas. E a divisão das Forças Armadas começou primeiro pela alta cúpula. Ninguém menos do que o comandante do Exército na Guiné, o general Antônio de Spínola. A proposta de Spínola é que Portugal fizesse uma negociação com os movimentos de libertação para uma solução neocolonial. Ou seja, Portugal, como metrópole imperialista, manteria uma relação privilegiada, mas faria uma transição negociada, garantindo os interesses dos grupos econômicos portugueses em África. O que acontece entre a publicação do livro do Spínola e o 25 de abril? Portanto, o Exército não tem oficiais de carreira, não tem oficiais de carreira suficientes para manter uma guerra em 3 frentes. Portanto, todos os jovens que têm nível superior entram no Exército para prestar serviços e vão direto para a escola de formação de oficiais e vão ser oficiais milicianos. Esses oficiais milicianos são contra o regime, são contra a guerra, mas são obrigados a ir para a África porque o alistamento é obrigatório. E a única alternativa para não fazer serviço militar é se você foge do país. Acontece que o governo comete um erro banal, com consequências trágicas. O governo decidiu estender aos chamados oficiais milicianos as mesmas oportunidades de promoção dos oficiais de carreira dentro do Exército. Foi um erro dramático. Por quê? Porque os oficiais de carreira ficaram brutalmente ressentidos. E aí surgiu um movimento corporativo, quase de tipo sindical, dos oficiais de carreira que queriam protestar contra o Estado-Maior das Forças Armadas, que tinha discriminado eles ao garantir direitos aos milicianos que eles, oficiais de carreira, não tinham. Quando começaram a se reunir, imediatamente o tema, a pauta, pulou da reivindicação corporativa, que era o protesto contra as autoridades, pelo plano de carreira dos milicianos, para discutir a situação militar da guerra e daí para discutir o fim do regime. Para eles ficou absolutamente claro que era impossível vencer a guerra. E para acabar com a guerra tinha que derrubar o governo. E assim se dividem as Forças Armadas. E surge um movimento que chama-se MFA, Movimento das Forças Armadas, corporativo, só de oficiais de carreira, na sua grande maioria oficiais médios, por isso ficou conhecido como o Movimento dos Capitães. No dia 25 de abril, exatamente o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: durante a madrugada do 25 de abril, uma coluna militar saiu
do quartel. O sinal foi um sinal muito simpático. Eles, um pequeno comando ocupou, em torno da meia-noite, o Rádio Clube Português, que é uma das emissoras de rádio mais importantes do país. Então, um comando muito pequeno, não mais do que uma dúzia de homens, ocupou o Rádio Clube Português, assumiu o controle da programação do Rádio Clube e a senha para o início da rebelião, ou seja, para a saída das colunas militares em direção a Lisboa, era uma música. Grândola Vila Morena. Grândola Vila Morena. Por que a Revolução chama-se Revolução dos Cravos? É um episódio totalmente daqueles, digamos, acidentais da história, pitorescos. A coluna militar está descendo a principal avenida de Lisboa. Em abril, a flor da estação era o cravo. As floristas, que são mulheres do povo, viram aqueles militares todos passando nos tanques, um monte de carros, com todos eles preparados para a guerra, porque eles vieram, digamos, com as pinturas de guerra, mas são mulheres do povo, chegaram, as portuguesas do povo são mulheres desembaraçadas, chegaram, e aí, opa, o que é que vocês estão a fazer? Viemos derrubar a ditadura, pá. Vieram derrubar a ditadura, então levem estas flores, pá. E deram flores vermelhas. E eles puseram as flores vermelhas. É por isso que quando a coluna chega, ela desce a avenida, sobe, vai para o Largo do Carmo, os militares estão cheios e cheios de cravos vermelhos. Naquele dia, elas estavam dando cravos para todo mundo que passasse. Para terem uma ideia, eu acordei este dia, fui para as aulas, eu estava no 3º ano do colegial, estava terminando o ensino colegial, era o final do semestre, as aulas iam acabar em junho. Cheguei na porta do liceu, está tudo fechado, eu não ouvia rádio de manhã. Aí, fui para o café que ficava ao lado do liceu e perguntei, fechado o liceu, o que aconteceu? Não sabe. Há uma revolução, caiu o governo. Caiu. Pois. Aí eu pensei, bom, e o pessoal para onde foi? Parece que foi toda a gente para a Baixa. Está tudo vazio, aqui não há ninguém. Eu disse, eu também vou. Peguei o metrô e fui para o centro da cidade. Cheguei no centro da cidade, o quartel está cercado, estamos nós todos do lado de fora, gritando as palavras de ordem. Nesse momento, eu já estava articulado com uma organização que resistia à ditadura e começaram a aparecer as bandeiras vermelhas e apareceram já as palavras de ordem já próprias da Revolução, né? Morte a PIDE, a quem os apoiar, nem mais um só soldado para as colônias, poder aos operários, abaixo a ditadura e havia toda uma sequência. O 25 de abril foi essencialmente uma insurreição militar que teve uma imediata adesão popular. O que foi incrível foi o que ocorreu nos dias seguintes. Nos dias seguintes, o país explodiu num daqueles momentos raros da história que são imprevisíveis. Ninguém sabe exatamente em que medida as diferentes combinações dos fatores históricos levam a que aquela sociedade que tinha tolerado um regime fascista durante 48 anos, que tinha tolerado a aventura de uma guerra colonial durante 13 anos, naquele momento explodiu. Quando milhões de pessoas realmente acreditam que agora a história está na mão delas. E sabem como é que elas acreditam? Quando elas descobrem a força que têm. E quando é que elas descobrem a força que têm? Quando elas perdem o medo. Quando perdem o medo. E as pessoas perdem o medo. É isso a revolução. As pessoas perdem o medo. E vão às ruas aos milhões. Quando, no 26, 27, 28, 29 e 30 de abril, nesses 5 dias que separam do 1º de maio, havia sinais. No 1º de maio, Lisboa, já vos disse, tinha 2,5 milhões de habitantes. No 1º de maio, alguma coisa em torno de 1 milhão de pessoas foram às ruas em Lisboa. Vocês imaginam que é uma cidade com 2,5 milhões de pessoas, 1 milhão irem às ruas? Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mais.